E se as pessoas parassem de morrer? Como seria o mundo sem a morte? Olá, eu sou Fausto Ramos e estou aqui para fazer as pazes com a morte. Nas Intermitências da Morte, de José Saramago, o autor descreve o que aconteceria se a morte deixasse de acontecer em um determinado país fictício que ele criou. As funerárias começam a entrar em crise porque as pessoas param de morrer e, portanto, param de precisar serem enterradas. Cria-se uma máfia para transportar as pessoas para fora do país até a fronteira para que elas pudessem morrer e depois voltar para serem enterradas. Diferente da situação do livro onde apenas os humanos param de morrer, caso a morte parasse de acontecer para todos os seres vivos, nós passaríamos por uma séria crise material. Afinal, como nós seríamos capazes de nos alimentar, de comer plantas, de comer outros animais, se eles simplesmente não morressem? Biomassa da Terra é ilimitada. Nós passamos por um ciclo para poder manter a biomassa. Então, as pessoas que morrem ou os alimentos depois de excretados, eles acabam servindo de adubo para a terra, para que as plantas possam se alimentar dessa matéria biológica e depois florescer, serem plantas, serem comidas por animais herbívoros e os animais herbívoros serem comidos por animais carnívoros que depois vão morrer e retornar a todo o ciclo vital. Esse ciclo não aconteceria se a morte deixasse de existir e, portanto, novas vidas seriam muito difíceis de serem formadas. E, portanto, o fim da morte também significaria o fim da vida tal como nós a conhecemos. A morte, biologicamente falando, é um fenômeno tão natural e tão essencial quanto a vida. Não pode haver vida sem a morte e não pode haver a morte sem a vida. Será esse o dilema vivido pelos vampiros da Anne Rice? Quando eu li a entrevista com um vampiro, eu entrei na mente de um ser que não podia morrer, mas também não tinha a sensação de estar vivo. Não tinha sangue correndo por suas veias, não conseguia sentir o batimento do próprio coração. Bom, se fosse para eu ser um morto-vivo, eu acho que eu preferiria ser um zumbi. Pelo menos eu teria vários amigos para onde quer que eu fosse e eu não sentiria fome de outra coisa senão de comer cérebros humanos. Para compreender melhor a morte, talvez seja interessante nós definirmos melhor o que significa vida. E assim definir morte como uma antítese de nossa definição de vida. Ou melhor, uma dialética entre definição de vida e definição de morte. Mas qual definição de vida seria mais apropriada para nós usarmos? Definir a vida como o período entre o nascimento e a morte não ajuda muita coisa, porque incluiria a palavra morte na própria definição de vida e seria algo que contradiria a nossa necessidade de definir a morte como algo diferente da vida, já que a morte seria um pressuposto para se estar vivo. Buscando uma definição mais biológica, um ser vivo, uma entidade que se diz viva, ela precisa ter apresentado 6 características em pelo menos um momento de sua existência. Essas características são desenvolvimento, passagem por diversas etapas distintas e sequenciais, crescimento, absorção e acumulação de matéria oriunda do meio em que ele está, movimento, pode ser tanto em meio interno quanto acompanhado ou não de locomoção no ambiente em que está. Reprodução, capacidade de gerar outros seres semelhantes a ele mesmo. Resposta a estímulos, ser capaz de sentir estímulos externos ao ser e reagir a esses estímulos. Evolução, ser capaz de passar por etapas de transformação e de adaptação ao meio. Será que essa é uma boa definição de vida? Vejamos, sabe quem satisfaz a todas essas condições? O fogo. O fogo se desenvolve, o fogo cresce ao consumir oxigênio, ele está sempre em movimento, isso é fácil de constatar. Ele é capaz de criar mais fogo, de se espalhar em volta dele. Ele responde bem a estímulos como mudança de umidade, temperatura do ambiente, além de evoluir bastante. Outra entidade que também se encaixa nesses critérios de definição biológica de vida seriam as próprias estrelas. Basta pesquisar e verificar todas as propriedades para todas as estrelas na galáxia. Então o que significa isso? Poeticamente nós poderíamos dizer que o fogo e as estrelas estão vivos? Pode-se dizer que sim, ou, por outro viés, podemos perceber que é difícil dar uma boa definição de vida
que exclua outros seres que nós intuitivamente perceberíamos que não estão vivos. Se nenhuma definição de vida é ideal, eu posso apresentar uma definição de vida que possa servir para trazer reflexões diferentes ou que dão outras conclusões sobre o que é a vida e sobre o que pode ser a morte. No livro O Erotismo, de George Batley, ele comenta sobre a vida como sendo uma descontinuidade, em oposição à morte, que seria a continuidade. Mas o que eu quero dizer com descontinuidade? Descontinuidade significa que nós temos um momento para começar e um momento para terminar no tempo. Assim como nós temos uma limitação espacial em relação ao espaço-tempo. Então nós somos espacialmente limitados ao nosso próprio corpo e nós somos temporalmente limitados em relação ao nosso momento de nascimento até o nosso momento de falecimento. Essa constrição, essa limitação no espaço-tempo é o que nós poderíamos chamar de vida. E em antítese a essa definição, o que seria a morte? A morte é todo o resto que nós não chegamos a viver. Seria toda a continuidade. A nossa vida seria como um segmento de reta, enquanto que a morte seria a reta inteira, infinita. A morte para cada indivíduo é tudo aquilo que ele não chegou a viver. São todos os momentos antes do meu nascimento e todos os momentos depois do meu falecimento. São todos os lugares em que eu não estou em cada instante e todos os lugares que eu nunca vou chegar a estar. São todos os estados de consciência e de matéria e de espírito que seja que eu não vou chegar a viver. A morte são todas as possibilidades não vividas. Portanto, segundo essa perspectiva, a morte seria um encontro com essa continuidade, um encontro com o infinito, um encontro com o absoluto inescrutável. Mas é claro, esta é apenas outra forma de se enxergar a vida e de se enxergar a morte. Para mais devaneios filosóficos como esse, mantenha-se antenado no meu canal. Até por acaso.